Olá, pessoal! Nós estamos de volta para mais uma aula de finanças públicas e na nossa aula de hoje a gente vai tentar entender a função reguladora. Mas antes da gente entrar na função reguladora propriamente dita, promessa é dívida e a gente havia se comprometido com você a falar um pouquinho a respeito da política cambial. Lembre-se lá que nós estávamos analisando a chamada função estabilizadora e nós havíamos dito que o governo tem uma série de políticas macroeconômicas, dentre elas a política fiscal, monetária, cambial, creditícia, comercial, de rendas, dentre outras, para tentar alcançar o objetivo de obter a estabilização macroeconômica. A condição de idealidade é que a gente tenha lá, o maior crescimento possível do produto, a menor taxa de desemprego, a menor taxa de inflação e um certo equilíbrio no balanço de pagamentos. Bacana? Então a gente ficou de falar um pouquinho de maneira bem rápida para você a respeito da política cambial. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho dela, ok? Então puxando aqui uma palhinha rápida, a respeito da política cambial. Primeira questão importante, pessoal, é a gente lembrar o que nós estamos chamando de câmbio. O câmbio é a paridade, ele é a equivalência entre a moeda doméstica, no nosso caso o real, e a moeda externa, que é o dólar. O Brasil adota um modelo que nós chamamos de cotação do incerto e, portanto, é quantos reais eu tenho que despender para comprar uma unidade da moeda externa, no nosso exemplo, o dólar, que é o que de fato cai em concurso público. Bom, uma vez que a gente tenha determinado o que é o câmbio, sob o ponto de vista da função estabilizadora, o câmbio pode contribuir de duas formas. Eu posso ter um câmbio apreciado, também chamado de valorizado, ou um câmbio depreciado, chamado de desvalorizado. Então vamos colocá-lo aqui. O câmbio, ele pode ser apreciado, lembrando que ele também pode ser chamado de valorizado, ou o câmbio pode ser depreciado, também chamado de desvalorizado. Bom, uma vez então que a gente tenha que o câmbio apreciado ou depreciado, ele altera aquela composição de estabilização a respeito do produto, do desemprego, da inflação e de um certo equilíbrio no balanço de pagamentos, a gente tem que entender qual é o impacto do câmbio apreciado e do câmbio depreciado. Legal? Então vamos apagar aqui para a gente poder visualizar isso junto com você. Nós vamos analisar uma primeira hipótese, que é a do câmbio apreciado. Então vamos colocá-lo aqui. A nossa primeira hipótese é a do câmbio apreciado. E aí nós vamos imaginar uma hipótese, tudo bem? A título de exemplo, que a gente tivesse hoje que R$1 fosse igual a $1. Você concorda comigo que o câmbio, nessa hipótese, ele está apreciado. Com R$1 eu compro $1 e vice-versa. Bom, quando o câmbio se encontra apreciado, há uma tendência de que o produto importado fique barato, porque com R$1 eu compro $1 de mercadoria no resto do mundo. Isso tem o condão de aumentar as importações. Então, isso aqui provoca tendencialmente o crescimento das importações, que em economia nós chamamos simplesmente de M. Tudo bem? Por um outro lado, isso aqui também provoca tendencialmente a queda das exportações, porque agora o resto do mundo, com $1, só compra R$1 em mercadoria. Portanto, o produto brasileiro ficou caro em moeda externa. A tendência, então,
é que haja uma queda das exportações, que nós chamamos simplesmente de X. Bom, a pergunta sua então é, professor, ok, eu tenho mais importação e menos exportação. Em que isso contribui para estabilizar macroeconomicamente o país? Observe lá que a oferta agregada, que é a oferta de todos os bens e serviços da economia, ele é formado pela oferta doméstica, a oferta do país, mais o produto importado. Observe, então, que quando aumenta a quantidade de produto importado, a tendência da oferta agregada é aumentar. Então, eu tenho uma tendência aqui de aumento da oferta agregada. Por um outro lado, observe lá que a demanda agregada ela é formada pela demanda doméstica mais a demanda do resto do mundo dos bens aqui produzidos, que são exportados. Ocorre que a exportação diminuiu. Então, nós temos uma tendência aqui de menor demanda agregada. A conclusão disso aqui é que há uma tendência de que a oferta agregada se torne maior do que a demanda agregada. Quando a oferta agregada é maior que a demanda agregada, a tendência do nível de preços é cair, e isso auxilia a diminuir a inflação. Então, o aspecto positivo de um câmbio apreciado é que o governo consegue controlar uma variável importante sob o ponto de vista da estabilização, que é lá menos inflação. Óbvio, né, que tudo em economia gera algum tipo de consequência. Qual é a consequência nesse caso aqui que é problemática, né? É que eu tenho M maior que X. Então, se M é maior que X, eu vou começar a ter um déficit do balanço de pagamento em transação corrente. Observe aqui que a palavra déficit, né, significa resultado negativo e, portanto, o país vai começar a importar mais do que exportar. Eu começo, então, a ter um déficit do balanço de pagamento em transação corrente, sobretudo pela principal conta em transação corrente, que é a balança comercial, que mensura, que registra toda entrada e toda saída de bens, portanto, de tangíveis. O problema, então, é que se M é maior do que X, nós podemos falar, então, que uma outra consequência será a pressão sobre o dólar, porque a saída de dólares tenderá a ser maior do que a entrada de dólares. Isso porque todo o mercado internacional é baseado em transação em dólar. Se M é maior do que X, a saída de dólares para pagar pela importação será maior do que a entrada de dólares provocada pela entrada de produto, de dinheiro, pelo pagamento das exportações. Resultado, há uma tendência clara aí de desequilíbrio do balanço de pagamento em transação corrente e de desequilíbrio do balanço de pagamentos como um todo, onde o volume de recurso em dólar que sai do país tenderá, por esse raciocínio, a ser maior do que a entrada. E isso cria desequilíbrio no balanço de pagamentos. Então, observe que o aspecto positivo de um câmbio apreciado é, sem dúvida alguma, o controle da inflação. Mas isso pode gerar um déficit no balanço de pagamento em transação corrente e uma saída de dólares maior do que a entrada, provocando, eventualmente, um desequilíbrio do próprio balanço de pagamentos como um todo. Legal? Bom, mas aí vem a sua pergunta, professor. E se eu tiver um câmbio depreciado? Vamos lá, vamos ver como é que funciona. Suponha agora que eu tenha uma outra condição, que é a do câmbio depreciado. Então, vamos para ele.
câmbio agora está depreciado. Vamos imaginar uma situação, né, próxima que nós estamos vivendo no momento de gravação dessa aula. Nós temos lá hoje aproximadamente R$ 4,15 comprando $1. Então o Brasil sofre uma forte depreciação cambial. Bom, então vamos lá. Se eu tenho um câmbio depreciado, observe que há uma tendência muito clara de aumento das exportações, o aumento de X. Por que as exportações elas aumentam? Porque o produto brasileiro ficou barato em dólar. Com $1, né, o resto do mundo compra R$ 4,15 de mercadoria no Brasil. O produto brasileiro ficou barato. Por um outro lado, isso aqui vai começar a diminuir M, que são as importações. E a pergunta é, por quê? Né? Porque agora eu tenho que dar R$ 4,15 para comprar $1, né, de mercadoria no resto do mundo. O produto importado fica caro, há um desestímulo ao seu consumo. Observe agora que se X está aumentando e se as exportações fazem parte da demanda agregada, há uma tendência de aumento da demanda agregada. Porque a demanda agregada, vamos lembrar, é a demanda doméstica mais os produtos exportados. Se eu estou exportando mais, a demanda agregada cresce. Quando a demanda agregada cresce, Keynes, John Maynard Keynes, né, um grande economista do século XX, nos dizia que quem determina o produto no curto prazo é a demanda agregada. Portanto, há uma tendência aqui de crescimento do produto, que no Brasil nós mensuramos pelo PIB, o Produto Interno Bruto. Se o Produto Interno Bruto cresce, ocorre lá uma tendência de redução do desemprego. E isso é o aspecto positivo aí, né, de um câmbio depreciado. Porém, observe que, como tudo, tem efeito colateral. Então, o aspecto positivo de um câmbio depreciado é mais produto e menos desemprego. Porém, observe, né, está entrando menos produto importado. Então, qual é o risco que eventualmente essa economia corre, né? É de que haja um crescimento da demanda maior do que a capacidade de oferta, já que o produto importado agora, né, com preço a R$ 4,15, ele se torna caro, logo a oferta agregada se torna tendencialmente menor que a demanda. E se a demanda for maior do que a oferta, a tendência do nível de preços é subir. E quando o preço sobe, o risco é de eu ter mais inflação. Então, aquele trade-off, né, que nós enfrentávamos lá na política fiscal e monetária, também é enfrentado na política cambial. Por isso que é muito importante o governo tentar atuar com todas as políticas macroeconômicas ao mesmo tempo, para tentar trazer a estabilidade macroeconômica para o país. Em determinados momentos, ele vai priorizar o crescimento econômico e a redução do desemprego. Em outros momentos, ele vai priorizar o controle da inflação. Legal? Lembrando que isso tudo ocorre no curto prazo. No longo prazo, o que determina o crescimento do produto, a redução do desemprego e uma inflação sob controle é a capacidade de oferta da economia. E isso tem a ver, né, com a disponibilidade dos fatores de produção, tem a ver com o nível de investimento na formação bruta de capital, depende da taxa de juros e de uma série de outras variáveis. Bacana? Bom, se a gente entendeu isso, a gente precisa então agora ir lá para a nossa função reguladora.
Então vamos apagar aqui para compreendermos ela de maneira mais adequada. Nós temos uma outra função dentro da economia mais contemporânea, né, que é a função reguladora. A nossa primeira tarefa, então, pessoal, é a gente distinguir, né, o que é regulamentação de regulação, né? Então, observe lá, quando a gente fala de regulamentação, a gente está falando basicamente de normatização. O que significa dizer isso, né? Que o Estado, através do governo, ele tem o poder de império que a gente estuda lá em direito constitucional ou administrativo. O que é o poder de império? É o poder de criar uma obrigação unilateral e que, portanto, né, todos os agentes econômicos, todos os indivíduos, pessoa física ou jurídica, terão que se comportar de acordo com aquilo que é determinado pela legislação. É uma obrigação unilateral. Portanto, né, ela é criada pelo governo, em nome do Estado, e terá que ser assumida por todos os agentes econômicos. Observe que a Constituição do Estado moderno, né, ele desde sempre foi um Estado regulamentador da atividade econômica. Ele normatiza a atividade econômica, ele exerce o poder de império de criar uma obrigação unilateral, a começar pela Constituição da República e todas as leis infraconstitucionais. Ocorre que regulação é mais do que simplesmente regulamentação. Quando a gente fala em regulação, nós estamos falando basicamente de 4 grandes aspectos. O primeiro e óbvio é a normatização. Sob o ponto de vista econômico, a regulação se apresenta como uma troca, né, de ordem, de comando, baseado nas livres forças do mercado, por uma interferência governamental. Ou seja, quando o Estado ele atua como regulador, eu estou dizendo que ele está atuando e intervindo no mercado. Então, ao menos parcialmente, as regras determinadas pelo mercado, que se baseiam basicamente pela lei da oferta e da demanda, em alguns casos serão trocadas por ordens governamentais. Então, regulação será entendido como a troca de comando, né, das regras de mercado por trocas por ordens governamentais. É uma atividade de intervenção do Estado na economia. Regulação também pode ser entendido como campo de estudo, né, da interferência governamental no ambiente econômico. Daí que nós temos, por exemplo, uma parte da economia que cai muito em agência reguladora, chamado economia da regulação, que é exatamente para tentar entender, né, o como, porquê e quais as consequências o Estado intervém na atividade econômica a partir da função reguladora. Então, a primeira tarefa é a função de normatização. Mas regulação implica também fiscalização, o que significa dizer que o governo exercerá o papel de polícia. Ou seja, aquilo que, de novo, a gente estuda lá em direito constitucional e administrativo. Cabe ao poder governamental, em nome do Estado, fiscalizar os agentes econômicos para verificar se esses se comportam de maneira adequada perante a lei. Esse poder de polícia, ele é exclusivo da atividade governamental. E aí é óbvio, se os agentes não se comportarem corretamente perante a lei, eu posso ter punição em 2 esferas. Eu posso ter uma punição na esfera administrativa
e posso tê-lo também na esfera judicial. Lembrando que no Brasil nós não temos a figura da afastabilidade do poder judiciário. Portanto, o Brasil não tem transitado em julgado na esfera administrativa. Dizendo de outra forma, a nossa Constituição prevê a inafastabilidade do poder judiciário. Ou seja, caso você tenha um conflito com o governo, né, e isso não foi equacionado na esfera administrativa, você pode recorrer ao judiciário. E, portanto, né, o papel da regulação é também o de dirimir conflitos. A priori, na medida do possível, na área administrativa, quando não, na área judicial. Mas a parte de regulação envolve uma outra tarefa, que é a tarefa do fomento, do incentivo ao desenvolvimento, né, de determinados setores econômicos. A gente sabe que muitos setores econômicos são fortemente dependentes, aqui e no mundo, da atividade governamental. Vou tentar te dar um exemplo. Hoje, o governo dos Estados Unidos representa 25% do PIB americano. O gasto do governo americano, numa economia tida como uma economia liberal, representa 25% do PIB da América. A gente sabe que o governo dos Estados Unidos é um grande demandante, por exemplo, de algumas tecnologias que depois terão aplicabilidade civil. Vou citar uma delas. A indústria bélica americana militar daquele país foi aquela que fomentou, que incentivou, que encomendou uma tecnologia que todos nós usamos no dia a dia, que é o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global por Satélite. Ele foi usado pela primeira vez em larga escala na Guerra do Golfo, em 1991, quando os Estados Unidos, abre aspas, libertaram o Kuwait da invasão do Iraque. Observe então, pessoal, que o governo ele também pode atuar com a função de fomento, de incentivo ao desenvolvimento de uma área específica qualquer. Portanto, regulação é muito mais do que regulamentação. Regulação envolve normatização, fiscalização, dirimir conflitos e fomento. Bom, a tua pergunta então seria a seguinte: professor, quando que a função reguladora ou regulatória ela entra em voga no mundo? Vamos botar aqui. Quando a gente olha para o histórico das finanças públicas, nós temos aí alguns marcos, né? A gente vai voltar a falar disso em outra oportunidade. Quando a gente olha para as finanças públicas, uma questão fundamental diz respeito à função do governo. Durante um longo período de tempo, e aí falando mais recentemente, do século XIX até 1929, o Estado se apresentava basicamente como um Estado liberal. Você se recorda que os liberais, a começar pelo pai da economia contemporânea, o Adam Smith, passando por David Ricardo e tantos outros, propunha a não intervenção do Estado na economia, por acreditar que todas as vezes que o Estado intervém, ele cria uma assimetria de relações entre a oferta e a demanda, prejudicando a eficiência de mercado. Por um outro lado, há uma crença de que a lei da oferta e da demanda sempre encaminha a economia para uma condição do equilíbrio e de eficiência, e prega, inclusive, a ideia do livre comércio, de que os países não devam colocar qualquer tipo de barreira à livre entrada e saída de bens e serviços entre eles. O Estado, então, se manteve durante muito tempo
dentro de uma ideia de Estado mínimo, de Estado não interventor, né? Porém, a crise de 1929, que terminou com o crash da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, mostrou que o Estado liberal e a economia clássica liberal, ela não conseguia explicar a realidade dos eventos que ocasionaram uma das maiores depressões da economia mundial. E aí emerge um outro pensamento que vai mais ou menos de 1930 até a década de 1970, né, que é a ideia do Estado intervencionista. Algumas vezes a gente vai chamar lá de Estado keynesiano, porque o economista John Maynard Keynes, né, lembrando aqui o pensamento clássico, né, John Maynard Keynes faz uma forte e dura crítica ao pensamento clássico, diante da emergência da crise dos anos 30. A partir da década de 30 até a década de 70, o Estado, então, começa a intervir mais na economia, né? E aí atuando de maneira mais intensa, produzindo bens e serviços, atuando na política redistributiva de renda, alocando recursos para o provimento de bens e por aí vai. No entanto, nós teremos uma nova crise nos anos 70, provocados lá pelo primeiro e pelo segundo choques do petróleo. Entre 73 e 79, nós tivemos um aumento do preço do barril de 10 vezes. Isso cria no mundo uma estagflação, um quadro de estagnação econômica dentro de um quadro inflacionário. E aí há uma forte crítica da intervenção do Estado na economia, como se esse Estado fosse o causador, ao menos em parte, da crise e do agravamento dela. O elevado gasto público teria levado a um elevado déficit público que tirou, né, a dinamização da economia. O resultado é que, a partir da década de 1970, né, até a crise econômica mundial de 2008, né, a gente vai ver a emergência de um Estado neoliberal, que vai propor lá, né, um Estado mínimo, um Estado minimalista, cuidando apenas das funções típicas de Estado, como segurança pública, dirimir conflitos baseados na lei, dar garantia de contratos, dar garantia, né, de propriedade, ao mesmo tempo fornecer alguns tipos de bens públicos puros, em menor escala de bens semipúblicos ou meritórios, e todo o resto poderia e deveria ser passado para a iniciativa privada. Segundo a tese neoliberal, a iniciativa privada faz mais, de maneira mais eficiente, mais eficaz e mais efetiva. A grande questão, então, é que se iniciou um grande processo de privatização, de concessão e de autorização, que nós chamamos de desestatização. Ao mesmo tempo, uma grande abertura comercial por parte de países periféricos e houve também uma desregulamentação econômica. Resultado, crise econômica mundial de 2007 e 2008. E a partir, então, né, de 2008, a gente começa a ver, né, um renascimento de um Estado intervencionista novamente. Talvez não nos moldes que a gente viu da década de 30 até a década de 70, mas há uma convicção de que o Estado neoliberal, ao desregulamentar os mercados, acabou criando a crise de 2008. Fato é
que entre a década de 70 e 2008, nesse Estado neoliberal, cresce a ideia de que o papel do Estado não é de intervir, como nas décadas anteriores. O papel do Estado neoliberal é basicamente de um Estado regulador da atividade econômica, né? E, portanto, tentar lá dirimir as falhas de mercado, buscar fomentar as atividades, normatizar a vida econômica, dando um marco regulatório estável na linha do tempo, dar garantia aos contratos e ao direito de propriedade e fiscalizar as atividades econômicas. O resto seria feito, então, pelas empresas privadas. E aí nós temos a emergência, né, da mudança da função do governo ao longo do tempo. Hoje, a ideia de que o Estado neoliberal, executando apenas a função reguladora, um Estado mínimo, minimalista, ele não é capaz de, por si só, promover significativamente o bem-estar da coletividade. O Estado neoliberal, em alguns casos, ele equacionou problemas macroeconômicos, por exemplo, como a inflação. Foi o caso no Brasil, em 94, com o Plano Real. Mas observe que isso não significou uma retomada rápida e pujante do crescimento econômico, a redução da taxa de desemprego e a redução, né, dos indicadores de pobreza e miséria no país, com mobilidade social. E, portanto, o pensamento neoliberal ele é muito acusado, né, enquanto Estado mínimo, de provocar, em alguns casos, maior eficiência sob o ponto de vista econômico, mas não atentar para uma função distributiva do bem-estar pelo conjunto da sociedade. E por isso hoje se fala de um Estado intervencionista que na realidade se encaminha em ambas as direções, de buscar uma eficiência econômica, porém atentando que o objetivo do Estado não pode ser só a eficiência econômica, ele tem que estar atento ao aumento do bem-estar da coletividade. Legal? Bom, se é assim, como é que isso entra no Brasil, pessoal? Vamos apagar aqui. Quando nós olhamos, né, para o nosso país, da ascensão de Getúlio Vargas em 1930 até a década de 1980, né, o Estado brasileiro foi um Estado interventor. Em certa medida, um Estado keynesiano. Um Estado que foi empresário, que foi produtor e provedor de bens e serviços. No entanto, nós tivemos a nossa década perdida, que foi a década de 1980, onde o Estado perdeu a capacidade gerencial e a capacidade de investimento. Sendo assim, a partir dos anos 90, 1990, né, em diante, a gente começou lá a ter uma mudança do papel do Estado, de um Estado interventor para um Estado regulador da atividade econômica. Isso começa primeiro, né, em 1991 com Collor e o Plano Nacional de Desestatização, se consolida, né, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, é ligeiramente atenuado durante o governo Lula-Dilma e agora ganha força novamente com o governo Temer. Tudo bem? Bacana até aqui? Então vamos dar uma olhadinha lá para o nosso material, pessoal. Vamos apagar aqui o quadro. Vamos falar de função reguladora, né? Então, a regulação, pessoal, pode ser entendida como o estudo da intervenção governamental nos mercados. A essência da regulação é, então, uma troca explícita da competição por ordens governamentais, como sendo o principal mecanismo institucional para assegurar o bom desempenho
de uma economia. Perdão. Regulação, então, engloba toda forma de organização da atividade econômica através do Estado, seja a intervenção através de concessão de serviço público ou o exercício do poder de polícia. Na Constituição, no artigo 21, inciso 11, ele dispõe o seguinte: compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. No inciso 11 ainda, do artigo 21, teve essa nova redação devido à emenda constitucional número 8, de 1995, do governo Fernando Henrique Cardoso, donde se verifica a determinação da criação de um órgão regulador para as telecomunicações. Então, já na Constituição, já se falava da constituição de um Estado regulador, primeiramente falando aqui especificamente para as telecomunicações, mas não se restringindo somente a ele. Dessa maneira, a gente pode observar lá o artigo 174, que diz assim: como agente normativo, portanto, que determina a norma, a regra de funcionamento do mercado, e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo, que é o nosso fomento, e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Por conseguinte, aqui se encontra mais uma determinação legal que mais tarde vai amparar a criação das agências reguladoras dentro do Brasil. Começando lá em 97, governo FHC, pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e a ANEEL de Energia Elétrica, em 98 pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, e de lá para cá uma série de outras. A Agência Nacional do Cinema, Ancine, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, a NTT de Transporte Terrestre, a ANAC de Aviação Civil, ANTAC de Transporte Aquaviário e por aí vai. Beleza? Sendo assim, quais são as formas de regulação? A normatização da atividade econômica, a fiscalização, a punição administrativa e o fomento. Quais são os aspectos econômicos da regulação? A pergunta é: o que é que o governo quer regular? Nós temos algumas variáveis. O governo quer regular o preço do bem, é o caso, por exemplo, das tarifas públicas de ônibus, interestadual ou municipal, metrô, trem, barca. Ele quer, então, normatizar o preço, a quantidade do bem ofertado, ele quer olhar a qualidade do bem ofertado, a abrangência geográfica, taxa de investimento, taxa de reinvestimento, algumas vezes taxa de retorno e por aí vai. São todas variáveis que são passíveis de regulação. Controle de preço, da quantidade, da qualidade, controle de entrada e de saída, regulação da qualidade mínima, do nível de investimento, do nível de reinvestimento e, eventualmente, do lucro, do nível de pagamento e de dividendos e por aí vai. Ou seja, o objetivo é também sanar, dirimir as falhas de mercado. Dessa maneira, pessoal, a atuação da fiscalização e da normatização dos setores desestatizados, proporcionando, em tese, agilidade e eficiência ao sistema econômico como um todo. Portanto,
a gente viu lá que ao longo da história o Estado vai mudando as suas funções, né? De um Estado liberal, baseado num Estado mínimo, para um Estado keynesiano intervencionista. Na década de 70, um Estado neoliberal, minimalista, e a partir de 2008, a volta de um certo intervencionismo. Bom, sendo assim, a gente precisa corrigir questão. Vamos ver como é que esse assunto caiu em prova. Bacana? A nossa primeira questão é uma questão de 2014 da FUNCEFET para auditor interno e ela diz assim: considerando os conceitos de regulação, desregulação e re-regulação, marque a alternativa incorreta. Observe aqui sempre que, neste caso, ele quer a errada. Vamos analisar questão por questão. Letra A. A regulação pode ser necessária em mercados com externalidades negativas, aquelas nas quais há uma piora do bem-estar de outrem, assim como em monopólio natural, que tem economia de escala, e em mercado defeituoso. A função do papel do Estado como regulador é, dentre outras, tentar dirimir ou eliminar as falhas de mercado, da qual o monopólio e a externalidade são duas falhas de mercado. Portanto, essa alternativa é verdadeira. Vejamos a letra B. A desregulação aparece com a ideia de reduzir o papel do governo e dar maior importância ao setor privado. Verdadeiro. Isso entra em cena com um Estado neoliberal a partir da década de 1970. Portanto, a alternativa também verdadeira. Vamos para a próxima. A letra C diz assim para a gente: em alguns casos, é necessário que o regulador estabeleça barreira de entrada para evitar a falência de empresas competitivas e a concentração de poder econômico. Observe que, em alguns casos, pessoal, é exatamente isso que ocorre. Em alguns casos, eu preciso estabelecer uma barreira de entrada, porque senão o mercado fica ineficiente. Como assim, professor? Observe, eu não sei se você já percebeu que no Brasil e no mundo, nós temos um número relativamente pequeno de empresas fabricantes de automóveis. Por que isso acontece? Porque a fabricação de um automóvel, ela requer um investimento muito alto, automaticamente um reinvestimento em design, né, e também em peças, né, que se renova com uma frequência muito grande, e, portanto, a empresa atua dentro de uma economia de escala. Quando ela produz uma quantidade muito grande de automóveis, o custo por unidade produzida é menor do que se ela tivesse que produzir uma quantidade pequena de automóveis. Dentro dessa situação, a eficiência de mercado ocasionará uma economia de escala. Portanto, observe que, nesse caso, o governo não limita a entrada. Mas, se houvesse a possibilidade de limitar a entrada, observe que menos empresas no mercado têm custo de produção menor do que um número maior de empresas dividindo esse mercado. Então, em alguns casos, se faz necessário estabelecer barreira de entrada. A alternativa é verdadeira. Vamos ver lá a nossa letra D. Pode-se entender como desregulação a tendência atual de substituição do papel do Estado de regulador para prestador de serviço. Observe que esse conceito está errado. Se nós estamos falando de desregulação, nós estamos falando lá exatamente do inverso, né? Um mercado desregulado é um mercado que se guia basicamente pela lei da oferta e da demanda, que regula as ações dentro do mercado, e não, né, de um Estado regulador. Ele inverteu o termo. Pode-se entender como desregulação a tendência atual
de substituição do papel do Estado de regulador para prestador de serviço? Não, é de prestador de serviço de um Estado intervencionista para um Estado regulador, que apenas regula o funcionamento da atividade econômica. Portanto, o incorreto, letra D. Por que a letra E? Lembrando que isso aqui é verdadeiro, né? Letra E. A redução de economias de escala e a segmentação de atividades fazem parte do processo de redução da atividade econômica do Estado. Verdadeiro, né? A redução de economia de escala para evitar monopólio de escala e a segmentação da atividade faz parte de um processo de tentativa de reduzir o papel do Estado e permitir maior atividade privada. Portanto, essa alternativa está correta, o gabarito da nossa questão é a letra D. Vamos ver por que não a outra, né? Nós temos aqui, então, uma segunda questão da banca ESAF, prova para a ANAC, e ela diz assim: o novo sistema regulatório brasileiro, criado a partir do surgimento das agências reguladoras durante a reforma da década de 1990, encontra-se ainda em fase de consolidação. Questionamentos sobre a legitimidade das agências reguladoras são frequentes e reflete o ineditismo desse arranjo para o ajuste do seu desenho institucional e de sua atuação regulatória. Analise as assertivas abaixo e assinale a opção incorreta. De novo, ele quer a errada. Letra A. O surgimento de estruturas autônomas de administração para os assuntos de regulação da economia, denominadas de agências reguladoras, inaugurou um novo paradigma da intervenção estatal no domínio econômico, notadamente em setores de infraestrutura, transporte terrestre, aviação civil, transporte aquaviário e por aí vai. Alternativa verdadeira. Letra B. Um problema das agências reguladoras federais é o seu atual quadro diversificado e não profissionalizado, sendo comum nas estruturas das agências cargos comissionados e pessoal contratado por terceirização. Observe que a ideia da agência reguladora é ter um quadro técnico autônomo do poder executivo, com uma vinculação ao ministério competente, mas sem a ele se subordinar, para tecnicamente normatizar sua área de competência, fiscalizar, fomentar, dirimir conflitos na esfera administrativa. Portanto, nas agências reguladoras brasileiras, a gente não tem cargo comissionado e nem terceirização. Essa alternativa é falsa, a incorreta, então, é a letra B de bola. Mas vejamos por que as demais estão corretas. A nossa letra C diz assim: a origem da ideia de que a regulação econômica deve ser exercida por agências com autonomia técnica e decisória reside na preocupação com o problema da captura dos entes reguladores pelos agentes regulados. Há sempre um risco de que o ente regulado capture o regulador. Isso pode se dar através de suborno, de propina, de corrupção, pode se dar através da contratação de funcionários da agência reguladora mais tarde para os regulados e por aí vai. Por isso que há necessidade de uma autonomia, né, econômico-financeira, administrativa e funcional para a agência reguladora, para evitar ou diminuir a possibilidade dela ser capturada pelo regulado. Essa alternativa é verdadeira. Letra D. A fragmentação da estrutura regulatória do governo brasileiro foi uma das preocupações consideradas ao se pensar na criação das agências reguladoras federais. Verdadeiro. O Brasil fragmentou
por área de competência: transporte terrestre, energia elétrica, aviação civil, cinema e por aí vai. Finalmente, a nossa letra E, que diz lá o seguinte: o surgimento das agências reguladoras, denominado de agencificação, iniciou-se no governo FHC, como produto da reforma regulatória implementada no país a partir das privatizações ocorridas ao longo da última década do século passado. Verdadeiro, vimos aqui as duas primeiras em 1997 no governo FHC, Anatel e ANEEL. Portanto, o gabarito lá das nossas questões: a primeira, a letra D de dado, e a segunda, a letra B de bola. Bacana? Bom, pessoal, encerramos assim mais uma aula para você. Na próxima aula já vamos começar a entrar aí entendendo uma outra parte do nosso conhecimento, que são os princípios tributários. Mas esse papo, que é bem legal, vai ficar para o nosso próximo encontro. Um abraço grande para ti, bons estudos e até lá!